Doriana, como eu falei, esse assunto está voltando a entrar em pauta, em discussão hoje aqui no Brasil. E falta entendimento das pessoas sobre as sequelas terríveis que se tem em relação aos abortos, né? Vamos por partes. Primeiramente, toda criança que passa por essa situação de aborto ou do aborto tem uma ligação kármica com a mulher, o cara que engravidou e a família. É mais ou menos por aí, querida? Sim, sim, sempre tem uma ligação. Todos estão bastante conectados, né? Com fios de karma ou de dharma, e normalmente existem tendências entre as pessoas. Se a gente fosse aprofundar cada caso, a gente entenderia com um pouquinho mais até de compaixão entre todos, né? Porque os históricos são bastante graves, né? Porque para você não querer ter um filho, tem que ter milhões de motivos que fazem você entender que isso é lícito. É difícil falar porque eu não posso nem comentar, tem coisas que a gente acaba vendo, são 10 anos que eu atendo com determinados tipos de histórias que são bastante assustadoras. Todos os campos são kármicos, não tem muito jeito. Eu gostaria até de colocar, Caliel, uma questão um pouco mais grave do que a gente possa imaginar, porque tem uma função muito mais cruel por trás desses abortos hoje em dia, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial. Se você me permite eu contar um pouquinho da história. Sim, fica à vontade. Eu desde muito assim novinha, eu sempre ajudei muitas crianças a nascerem. Sempre ajudei a fazer um monte de enxovaizinhos, e não sei como que isso vinha para o meu lado, a parte dos abortos, dos bebês, não de aborto. A partir de um determinado momento começaram a vir mulheres que precisavam abortar. E eu comecei a ficar um pouco assustada. Eu disse, nossa, eu sempre trouxe a vida, como é que agora eu vou tirar a vida, ajudar a tirar a vida? Me sentia muito desconfortável, eu era bem espírita naquela época. E aí, um dia, refletindo muito sobre o caso, eu disse, Senhor, me dá uma mão, Jesus, Maria, né? Porque eu não estou entendendo o que isso está vindo para mim. E então me ocorreu que eu não era ninguém para julgar ninguém, e que aquela criatura, ela já tinha me dito que ela não tinha pai, ela não tinha mãe, o rapaz tinha abandonado, e que ela precisava trabalhar, e ela não tinha saída. E eu também não tinha nenhuma grande alternativa, eu só rezava. E aí ela me disse, por favor, vem comigo e encaminha meu bebê. Eu não quero que ele vá para nenhum lugar a não ser pro colo de Mãe Maria. Ela falava Nossa Senhora, né, na época. E aquilo me comoveu muito, sabe? Foi por isso que depois à noite eu fui rezar e pedi para a Mãe Maria, e parece que ficou bom. Menos pesado. Não vou dizer que ficou bom, porque não é bom, mas ficou menos pesado. Bom, ao longo dos anos aconteceram de muitas mulheres me procurarem, me pedindo para encaminhar os bebês delas para a Mãe Maria. E foi o que eu fiz durante muitos anos. Até que 10 anos atrás, por várias circunstâncias, eu descobri como se fosse um pacto de trevas pós Segunda Guerra Mundial. Eu participei, me foi mostrado, participei de uma reunião que houve da luz e das trevas pós Segunda Guerra. Na da luz, todos os cristos internos da humanidade tomaram a seguinte decisão: não pode haver mais guerra nesse planeta, nesse nível, porque na Terceira Guerra Mundial o planeta acaba. Então é como se todos os cristos da humanidade tivessem tomado consciência de uma aliança crística, onde a vontade deles era que nunca houvesse uma terceira guerra. Ao mesmo tempo, eu fui levada para outra viagem, como se fossem 2 viagens. E essa segunda viagem era a reunião das trevas. E as trevas decidiram que elas precisavam urgentemente, já que não ia ser permitido mais ter guerra, porque era uma decisão crística, especialmente uma terceira guerra mundial, então que eles iam fazer de tudo para destruir as famílias, porque então eles tinham energia, eles teriam força, vitalidade para sobreviver aos planos deles. E quais eram os planos deles? Subserviência total da humanidade a eles.
ou a elas trevas. E eu, na verdade, quando vi aquilo, fiquei bem chocada. Eu não sabia dessas reuniões, eu não tinha nem ideia. Mas a hora que eu entendi isso, olhando as duas, eu disse, meu Deus, então tem um pacto aqui que a gente não tem nem ideia, a gente não sabe disso, a gente nunca participou dessa. Eu não lembro de ter participado de nada disso, eu estou assistindo uma coisa que eu não lembro de ter visto isso escrito em livro nenhum, em história nenhuma. Então eu tentei me aprofundar um pouco. Falei, deixa eu ver que tipo de história eles vão fazer os pactos. Bom, o pacto era estuprar o máximo de mulheres possível, mesmo meninos, mulheres, mas que engravidassem essas mulheres e conseguissem fazer com que elas abortassem. Porque um feto tem uma potência de angstroms enorme e ele tem uma energia de vitalidade, assim como um vitelo tem, como um galeto tem, como a comida viva tem. Então eles precisavam do máximo de pessoas engravidando e abortando, para eles poderem sugar essa energia. E aí fiquei maluca, disse, bom, mas como eles fazem isso? Bom, eles usam o fetinho, ou os vários fetos, seja em clínicas, seja no vaso sanitário, seja no esgoto, onde quer que seja. Vários magos negros se reúnem, utilizam-se dos obsessores das famílias, é toda uma coisa assim muito armada e muito detalhadamente armada. Tem muita chefia, vamos dizer assim, tem muito soldado. E assim eles vão armando para cada fetinho ser feita uma magia e assim os obsessores terem o poder de subir pelo vínculo astral de pai e mãe, que seria inicialmente o próprio cordão, né, do bebê com os pais, e assim eles subindo dentro da família, eles podem criar as maiores confusões, como brigas, doenças, perda de vida mesmo dos bichinhos, dos animais. É muito comum, eu atendo muitas pessoas que perdem seus bichos logo após abortos. Quebra familiar, quebra financeira, dá síndrome do pânico, síndrome de perseguição, fibromialgia. E eu descobri que a fibromialgia vem por quê? Porque há um acesso muito rápido lá de baixo, da parte dos umbrais, para puxar a energia do pai e da mãe. Então eles têm pesadelos, eles têm essas síndromes todas, tem muita quebra de todos os tipos. Assim, eu vejo pessoas caindo. Droga, álcool, vícios, excessos de promiscuidade em todos os níveis. Então, os planos deles deram certo. Se você olhar o planeta como está, né? Os planos deram certo. E assim, o que eles queriam? Todos os ismos que a gente puder imaginar. Socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, stalinismo. Se você olhar, tudo isso faz parte. A loucura das pessoas era dessas trevas destruir família. Então você veja, tem família hoje quem está muito ligado, quem está conectado com o seu princípio crístico, cristão, não importa a religião. Eu diria que tem uma força interna em cada um que responde à vida, né? Então, olha, são anos trabalhando com esse tipo de, eu chamo quase de anomalia, porque destruiu a vida de muita gente. E ao mesmo tempo, com esse trabalho que a gente acabou descobrindo, eu fui montando um sistema para poder ajudar as pessoas a se recomporem. E como que eu ia fazer isso? Tive que fazer assim, várias vezes, passo a passo, descobrindo como que seria melhor aqui, melhor ali. E um dos sistemas que a gente descobriu foi como é que a gente... Porque encaminhar o espírito para Nossa Senhora é fácil. Não é esse o problema. O problema é a magia feita lá embaixo, que a cada vez que eles reutilizam ou precisam machucar alguém, eles reutilizam o bebê com a magia. Então esse bebezinho que todo mundo dizia, não, mas eu já encaminhei na Sextinoye, eu já encaminhei no centro espírita, ou eu fiz lá um trabalho com Saint-Germain. Eu digo, gente, vocês fizeram para o espírito, para o feto. Não houve a desmontagem. Do mesmo jeito que se faz uma magia, tem que se desmontar a magia. E aí eu consegui, assim, com orientação, obviamente, da parte espiritual de Nossa Senhora e de Kuan Yin, e do próprio Saint-Germain, porque para desmontar essa magia é ele que foi ativado.
E aí a gente foi aprendendo a desmontar o feto, a desmontar a magia, começar a pegar os obsessores e enclausurar os magos negros, mas todos para cura. Todos são levados para um sistema de naves e ficam enclausurados porque não tem condição nenhuma, né, nesse momento de trocar uma ideia, vamos dizer assim, né? Eles não são de trocar ideia. Nós temos um comandante, que é o comandante Lan, que é ele que cata todo mundo sob o comando do comandante Ashtar, e ele que faz o resguardo deles. Tem uns dormindo até hoje, nós pegamos eles 10 anos atrás, eles ainda estão em estado de dormir mesmo, porque não tem condição. É um tipo de criogenia, né? Não entendi, querido. Acho que é um tipo de criogenia que eles ficam, né? Criogênitos, né? Sim. Porque e assim, eu já fui na nave ver como eles funcionam. Um dia eu pedi para o comandante me mostrar, né, como era o tratamento, e gentilmente ele aceitou e me levou para a nave. São várias esquifes que eles ficam deitados tomando vários tipos de cromoterapia, floral terapia. São várias terapias com anjos, especialmente dos anjos do arcanjo Rafael e de Arqueia Regina, né, que é a Mãe Maria, e vários seres que ficam tratando eles numa espécie de um laser, curando memórias, bem interessante, trazendo de volta a memória de quem ele era. É muito legal. Muito impressionante, é muito impressionante. Ô Doriana, esses casos de aborto, tanto faz serem abortos provocados como abortos espontâneos? Olha, 80% eu descobri que os espontâneos são provocados. Isso foi assustador também eu perceber. Nunca tinha entendido isso. Eu achava que acontecia. Mas eles fazem de tudo que você puder imaginar. Então, assim, aquela mãezinha quer muito o bebezinho dela, mas aí acontece alguma coisa que eles provocam justamente para poder pegar essa família. Não, nossa, bem louco. Que situação, viu? Preocupante isso. Então, quando você vê, inclusive os obsessores, eu já vi obsessor. No começo eu via muita coisa, sabe, Caliel? Hoje em dia eu não vejo mais não, porque eu já identifico muito rápido o sistema. Mas naquela época, bem 10 anos atrás, eles me mostraram muitas coisas e várias delas era tipo assim, quando o obsessor subia, ele dizia assim, mas ela é tão criminosa quanto eu agora, porque se ela perdeu esse bebê e eu provoquei, mas ela é criminosa. Ela é criminosa, eu sou criminoso, mas ela é criminosa. Existia um prazer de acusar, sabe? De vingança mesmo. Então era bem punk. Histórias. Isso é light, né? Isso que eu tô te falando é light. São coisas bem difíceis, porque, por exemplo, você estava comentando do estupro. A gente viu algumas histórias dessas, e é óbvio que essas mulheres estão, além de traumatizadas, elas não querem o filho de um estuprador. Como é que vai fazer? Então, algumas vieram para mim e nós oramos. Nós apenas oramos. Nós pedimos realmente para a Mãe Maria, para Jesus e para Saint Germain, que é a tríade da Sagrada Família, que visse qual era o movimento importante para eles, o que era importante para eles decidirem, como que ela tinha que decidir, o que podia ser feito. Então, por 2 vezes, a pessoa decidiu ficar com o bebê, mas teve que fazer todo um acompanhamento psicológico e depois ela acabou perdendo, quando uma delas perdeu e a outra teve. Mas foi feito um acompanhamento bem profundo e as outras não. As outras, elas acabaram perdendo mesmo bem no comecinho, logo depois das orações. Então, você veja, cada histórico foi bem estudado pelos próprios seres de luz, foi estudado, nós chamamos o Conselho Kármico na época, né, a lei de Portia, para ela nos ajudar a decidir o que era melhor, porque nem eu tinha condição de decidir, muito menos a mãe, né? Então a gente sempre fez isso com muita parcimônia, com muito carinho, ajudando, né? Até porque esse outro espírito, se ele vai ser abortado, a gente precisava entender se ele sabia, se ele não sabia, se estava de acordo, se não estava de acordo, se era só efeito de magia, porque muitas vezes o próprio espírito também se vê enredado nesses laços kármicos e está dentro de uma magia que nem ele sabe mais qual é a história dele, sabe? E isso foi muito impressionante. Eu não tinha ideia de que
Sinceramente, eu não tinha a menor ideia dessas coisas. Hoje a gente olha várias situações e você diz, nossa, aqui tem um rolo kármico que a gente não pode imaginar. É um pouco maior do que aquilo que a gente faz em TVP, né? Que são as terapias de vidas passadas. Os laços magísticos são muito mais poderosos do que a gente podia imaginar. Excelente, Doriana, muito bem. As pessoas que quiserem... Você criou uma técnica, com nos casos de suspeita que está acontecendo esse tipo de magia, claro, invocar a Mãe Maria, você falou a tríade aí, o Mestre Jesus, Mãe Maria, Saint Germain, mas há processos que são mais profundos, que a magia está muito enraizada. Aí você tem uma técnica para isso, é isso? Sim, foi isso. A gente teve que criar essa técnica por causa desses processos magísticos. Então nós usamos um sistema que se chama Aquantarium, junto com a Confederação Intergaláctica, que são os antarianos nos ajudando, com vários tipos de magos, da luz, obviamente, né? Para a gente fazer a desmontagem. Então, Mãe Maria, Kuan-Yin, Saint Germain e Jesus, a gente faz todo um tipo de trabalho. Saint Germain lida com os magos, nós temos o Magnus, que é o Papa Leão XIII, que é um grande exorcista, que me ajuda a desmontar as magias, e depois a gente faz a desmontagem do feto, né? Porque o que vão fazer com os fetos, as pessoas encontrando seus fetos por aí? É muito triste. Então nós aprendemos a enviar cada parte de acordo com o devido reino, né? Voltando da terra, o que é da terra, ao fogo, que é do fogo, a água, que é da água, ao ar, o que é do ar. E descobri com isso que se desmonta magia em geral, assim, Caliel. Isso foi fantástico, porque todo mundo me dizia, quando tinha, por exemplo, um processo de voodoo, você tem que desmontar pelo voodoo. Se é um processo de candomblé, tem que desmontar pelo candomblé. Se é um processo de outra coisa, tem que desmontar. Eu achava tudo muito estranho, porque eu não entendia como funcionava. Nesse trabalho, eu descobri que não importa a magia, desde que você desmonte o campo magístico, ou magiado. E, olha, foi excelente para desmontar tudo. Então, primeiro a gente começou realmente fazendo isso com os fetos, e depois, com o tempo, nós fomos desmontando com tudo, com os regentes dos elementos. Então, estou dando aí uma saída para os nossos ouvintes, que é um tipo de trabalho maravilhoso. Claro que logo em seguida a isso, tem que ter todos os guardas e todos os guardiões e todos os seres que recolhem os que fazem as magias, seja magos, seja obsessores, seja os pau-mandado. Precisa ter uma outra equipe grande para poder recolher todos eles. Mas olha, nada como isso para me ajudar a entender que tinha... Oi, Doriana? Caiu aqui a ligação. Deixa eu ver se eu consigo restabelecer o sinal com a Doriana. Aí daí a gente liga novamente aqui. Vamos tentar ligar para a Doriana para ela concluir. Muito interessante, né, gente? Que conversa legal, né? Opa, Doriana. Caiu a ligação, Doriana, mas fique à vontade para você concluir a sua fala. E as pessoas que quiserem conhecer mais o trabalho da Doriana, inclusive se aprofundar nessa questão, quais são os contatos, Facebook, telefone, cidade? Então, nós estamos aqui em São Paulo nesse momento. O telefone é 11-99197-8641. Facebook, a gente tem o Doriana Tamburini 2 ou Dorothy Tamburini. E tem o Fraternidade, o site fraternidadedosdoze-raios.com.br. E estamos dando esse final de semana um trabalho aí que eu acho que vai ser bem bacana, que vai ser uma vivência que a gente está convidando consteladoras, o pessoal da apometria, para conhecerem esse trabalho. Eu tenho muita vontade, já que eu vejo que os resultados foram tão excepcionais ao longo dos anos. Eu estou com muita vontade de ensinar as pessoas para que elas possam ter esse sistema na mão também de uma maneira mais fácil. Afinal de contas, a gente já fez o trabalho difícil, né? Que era montar o sistema, fazer experiência. Temos 10 anos de experiência já. Então agora eu gostaria de que as pessoas mais
mais legais do nosso mercado, que tem mais autoridade, que precisam saber que isso funciona. Uma consteladora saber que tem aborto é maravilhoso, mas ela saber que tem obsessor, que tem magia e outras coisas, acho que tornaria a constelação maravilhosa, entende? Realmente muito mais eficaz. Então, estamos aí. O que o pessoal precisar da gente, a gente está com vontade de mandar bala aqui nessa área, tá bom? Ô Doriana, para concluir, recebi aqui um insight, não sei se é possível, mas na próxima semana teria como você fazer ou conduzir, eu não sei se o termo seria ancoramento ou meditação, para que você pudesse manusear essas energias aqui através da rádio, para justamente para alguma ligação que tenha com algum ouvinte de vidas passadas ou de algum tipo de aborto, para quebrar essa magia. Tem como fazer isso coletivamente aqui pela rádio, Doriana? Olha, eu vou pedir para os mestres. Nunca fiz pela rádio desse jeito, mas eu posso perguntar para eles se tudo bem fazer, porque aí eu tenho que montar a equipe de acordo com o tamanho do nosso acesso aos ouvintes, né? Isso. Não tem problema não. Se eles permitirem, não tem grilo nenhum para mim. Pronto, então consulte-os. Gratidão, Doriana. Eu que agradeço, querido. Uma boa noite.